Paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez bem-vindos a mais uma de nossas aulas das lições deste quarto trimestre. A nossa quarta aula, lição de número 4, do dia 25 de outubro de 2015. O título da nossa lição é A Queda da Raça Humana. Seja bem-vindo mais uma vez à nossa Academia de Pregadores, onde, além dos cursos teológicos, você pode participar das nossas aulas, você pode assistir às nossas aulas, aliás, e poder crescer e se preparar um pouco mais para ser usado por Deus na escola dominical. Esta que é a nossa maior agência de ensino da igreja, tá ok? Nós vamos estudar então, como eu já disse, a lição de número 4, a queda da raça humana. O texto áureo da nossa lição nos diz o seguinte: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso todos pecaram. Romanos capítulo 5 e o versículo 12. Verdade prática. O pecado de Adão trouxe-nos a morte, mas a morte de Jesus Cristo garante-nos a vida eterna e plena comunhão com Deus. O objetivo geral da nossa lição é compreender que o pecado de Adão trouxe a morte, mas a morte de Jesus trouxe a vida. Meus queridos, o nosso autor Ralph Smith, no livro que eu já citei na nossa terceira aula, Teologia do Antigo Testamento, ele vai nos mostrar, vai nos ensinar que ao longo da história houve um esfriamento, um arrefecimento sobre a ideia do pecado. E o Ralph Smith, ele vai ser muito incisivo ao nos dizer que toda a história da Bíblia gira em torno do pecado. Por que gira em torno do pecado? Mas, pastor, a Bíblia gira em torno da salvação, eu sei, mas a Bíblia só vai nos trazer a ideia de salvação porque alguém pecou, porque Adão pecou. O texto áureo que nós lemos aqui nos diz que por um homem entrou um pecado no mundo. E assim o pecado passou a todas as pessoas. Passou a todas as pessoas. Dessa forma, o pecado é tratado na Bíblia com muita severidade. O pecado é tratado pela Bíblia com muita força. E ao que parece, nós estamos realmente passando por um momento de arrefecimento dessa ideia, da tragédia do pecado, na verdade. Às vezes, nós vemos algumas pessoas tratarem o pecado de modo muito tranquilo. Quantas pessoas que nos nossos dias chegam para os nossos líderes, chegam no gabinete pastoral e dizem: pastor, eu estou vivendo um problema, estou tendo um problema. Ah, pois não, meu irmão, qual o problema que você está tendo? Ah, pastor, eu cometi adultério. Não, irmão, adultério não é um problema. O adultério é um pecado. E o pecado é trágico. O pecado é tratado pela Bíblia diante da justiça de Deus. O pecado, ele nos traz sérios problemas, sérias consequências. Durante a nossa quarta lição, nós estaremos estudando a questão da queda da raça humana, as consequências do pecado, como foi que o pecado entrou no mundo. Nós vamos tratar sobre o paraíso no Éden, a tentação no paraíso e o juízo de Deus. Como foi que Deus tratou o pecado? Entretanto, nós queremos fazer algumas considerações que são pertinentes, algumas considerações que são importantes nós fazermos. A primeira consideração que nós queremos fazer vai tratar do perdão dos pecados. Durante as nossas 13 lições, nós não vamos tratar diretamente sobre o perdão dos pecados, porque nós teríamos que estudar soteriologia. E como nós já falamos anteriormente, você, nosso aluno aqui da Academia de Pregadores, nos nossos cursos teológicos, você terá a oportunidade de estudar soteriologia, a doutrina da salvação, e perceber qual foi a ação de Deus para remir o ser humano do seu pecado, qual deve ser a ação do homem
qual a ação do Espírito Santo. Você vai estudar sobre a Ordo Salutis, a ordem da salvação. Em um dos nossos cursos teológicos, você com toda certeza vai se deleitar em cada uma dessas matérias e desses assuntos tratados principalmente pela soteriologia, que envolve todas as demais doutrinas da teologia sistemática. Entretanto, como nós não temos na nossa revista, durante o trimestre, nenhuma lição que vai tratar diretamente sobre o perdão dos pecados, eu acredito ser uma consideração, uma das considerações preliminares muito importantes que nós precisamos fazer a esta lição, principalmente para subsidiar nosso querido aluno, nosso querido professor, nosso aluno aqui da Academia de Pregadores, esses tratados, essas considerações pertinentes que nós faremos agora, que não estão na lição, com toda certeza vão te auxiliar e te subsidiar para o seu desenvolvimento, para o seu desempenho pedagógico diante da sua classe. A primeira coisa que nós queremos falar, mesmo antes de tratar sobre a questão do pecado, nós queremos tratar sobre o poder do sangue de Jesus, que perdoa os nossos pecados. Quando nós estudamos sobre o poder do sangue de Jesus, nós precisamos analisar pelo menos 3 textos que são muito importantes para entendermos essa situação. O primeiro texto está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3, o versículo 7. O texto nos diz o seguinte: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o benefício da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue. Preste atenção nessa parte do texto. A remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Meus queridos alunos, querido professor da escola dominical, o que nós percebemos é que o sangue de Jesus tem o poder de cuidar do nosso passado. Paulo está sendo enfático ao escrever à igreja que estava em Éfeso, dizendo que pelo sangue de Jesus, no qual nós temos a redenção, nós temos a remissão, Paulo está enfatizando que o sangue de Jesus, ele produz a remissão das nossas ofensas. Isso quer dizer que o sangue de Jesus cuidou do nosso passado. A Bíblia diz que ninguém pode intentar acusação contra os filhos de Deus, porque é Deus quem os justifica. Jesus já perdoou os nossos pecados. Não importa o que nós cometemos, não importa o que nós fizemos. Uma vez em Cristo, os nossos pecados já foram perdoados. Ninguém tem o poder de te acusar. Ninguém tem o poder de dizer que você fez isto ou aquilo, porque o sangue de Jesus já cuidou do seu passado. O sangue de Jesus já perdoou os seus pecados. Não obstante o sangue de Jesus cuidar do nosso passado, o sangue de Jesus também cuida do nosso presente. Vejamos o que nos diz a palavra de Deus na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 1 e o versículo 7. A Bíblia nos diz assim, um texto muito conhecido dos leitores da Bíblia: Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Isso está no presente. Meu querido aluno, querido professor da escola dominical, enfatize aos seus alunos que o sangue de Jesus, além de cuidar do nosso passado, também cuida do nosso presente. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Isso quer dizer que, se nós pecarmos agora e nos arrependermos, o sangue de Jesus nos purifica.
Se daqui a 5, 10 minutos nós falharmos, pecarmos e nos arrependermos, o sangue de Jesus nos purifica. Se daqui a meia hora ou mais nós pecarmos e nos arrependermos, o sangue de Jesus nos purifica. O efeito do sangue de Jesus ainda está sobre a nossa vida no presente. E talvez você pode me dizer, mas pastor, então isso me dá a permissão para pecar. O apóstolo João também nos escreve que aqueles que estão em Cristo não podem viver pecando, não vivem escravizados pelo pecado. O pecado é um erro de percurso, o pecado não pode ser premeditado, o pecado não pode ser voluntário. O pecado, ele vai ocorrer porque somos falíveis, somos humanos, mas o pecado não pode ser premeditado. Se nós falharmos, o sangue de Jesus cuida do nosso presente. O sangue de Jesus cuida do nosso passado, cuida do nosso presente. Mas vejamos o que nos diz a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5 e o versículo 9. A palavra de Deus nos diz o seguinte: logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Preste atenção no verbo seremos, que está no futuro. A palavra de Deus nos garante, Paulo está nos afirmando, que se nós já fomos justificados pelo seu sangue, isso é o nosso passado, nós seremos por ele salvos da sua ira. O sangue de Jesus tem poder para nos livrar da ira futura de Deus. Quando a ira de Deus for derramada sobre a terra, eu e você, salvos em Cristo, já estaremos com ele. Não estaremos mais aqui, porque o sangue de Jesus cuidou do nosso passado, cuida do nosso presente, e o sangue de Jesus também prepara, já está cuidando do nosso futuro. Glórias a Jesus. Como é bom saber que através do sangue de Jesus nós temos o perdão. Como é bom saber que através do sangue de Jesus nós temos a purificação dos nossos pecados. E como é bom saber que através do sangue de Jesus nós somos justificados para sermos livres da sua ira. Somente aqueles que estão convictos da sua salvação têm essa certeza. Pergunte aos seus alunos, mostre para os seus alunos, meu querido professor, a importância dele estar convicto de que ele é salvo na pessoa bendita de Jesus Cristo, pois o sangue de Jesus cuidou do nosso passado, já nos perdoou, cuida do nosso presente, nos purifica, nos lava, nos limpa e cuida do nosso futuro, nos justifica para sermos salvos da sua ira. Algumas outras considerações são pertinentes a fazer antes de entrarmos no conteúdo propriamente dito desta lição. Outra consideração muito importante a fazermos está ligada à onipresença ou à onisciência de Deus. Está ligado à onisciência de Deus ou presciência de Deus. A minha pergunta para você, querido professor, querido aluno, é a seguinte: Deus já sabia que o homem pecaria? Deus já sabia que o ser humano pecaria? O ponto central da nossa lição nos diz o seguinte: o homem pecou, desobedecendo a Deus. Porém, o Senhor já havia providenciado um redentor. Espera aí, se o Senhor já havia providenciado um redentor, o Senhor sabia que o homem pecaria? Sim. Se nós afirmarmos que Deus foi pego de surpresa, que ele não sabia que o homem pecaria, nós estamos dando um checkmate na onisciência ou na presciência de Deus. Deus já sabia que o ser humano pecaria. Se Deus sabia que o homem pecaria, fica então uma pergunta: por que Deus o criou? Por que Deus criou o ser humano? Mesmo sabendo que o ser humano iria pecar. Por que Deus o fez? Outra pergunta então vem à nossa mente: Deus poderia ter impedido o homem de pecar? Nós já falamos aqui em uma das nossas outras aulas que sempre que alguém te perguntar se Deus poderia fazer alguma coisa, sempre responde que pode, porque Deus pode todas as coisas. Deus poderia ter impedido o ser humano de pecar? Sem dúvida nenhuma. Como seria bom se Deus tivesse colocado em nós
um antivírus contra o pecado. Permita-me usar essa linguagem da tecnologia. Um antivírus contra o pecado. Existem antivírus que são tão poderosos que se você tenta abrir um arquivo no seu computador, se você instalar algum desse tipo de antivírus, se você tentar abrir um arquivo, ele vai te dizer que o arquivo está contaminado. E se você insistir em abrir o arquivo contaminado, ele vai reiniciar a sua máquina, para que o seu computador não seja contaminado. Já pensou se Deus tivesse colocado em nós um antivírus contra o pecado? Se toda vez que nós tentássemos pecar, nós não conseguíssemos, como seria bom, como seria bom. Mas Deus não fez assim. Deus sabia que o ser humano iria pecar. E Deus não o impediu de pecar. Deus podia, mas não o impediu. Outra pergunta, então, vem à nossa mente. Se Deus poderia impedir e não fez, o ser humano tem culpa de ter pecado? Talvez você pode dizer, pastor, mas olha, cuidado que o senhor vai entrar em uma seara muito complicada. Mas de propósito eu quero trilhar este caminho, porque é um caminho que o movimento da nova era trilha. É um caminho que muitos céticos passam para tentar tirar a responsabilidade do ser humano pelo pecado cometido. Alguns afirmam o seguinte: Deus fez o ser humano sabendo que ele ia pecar. Poderia impedi-lo e não impediu. Se Deus sabia que o ser humano ia pecar e não o impediu de pecar, a culpa do pecado não é do homem, mas é do próprio Deus. Está errado, está equivocado. Essa afirmação é herética e vai de encontro com o projeto de Deus. Nós continuaremos nesse raciocínio para tratarmos de algumas questões que eu já irei lhe responder. Pensemos em uma outra situação, uma outra consideração muito importante a fazermos também. Deus criou Adão perfeito? Deus criou Adão perfeito? Antes de pensarmos na criação de Adão, se Adão foi perfeito ou não, e aí eu quero trazer ao seu conhecimento, ao seu esclarecimento e à sua memória, para aqueles que já leram, já estudaram, já pesquisaram sobre isso, algumas linhas de pensamento em relação à criação do homem, se ele foi criado perfeito ou não. Permita-me responder-lhe sobre a questão abordada a partir do ponto central da lição. Que Deus sabia que o ser humano ia pecar? Deus sabia. E Deus criou o ser humano, mesmo sabendo que ele iria pecar. Deus dotou o ser humano, entretanto, de todas as condições para não pecar. Era possível Adão não pecar. Ele estava num lugar propício à comunhão, como nós já falamos. Estava no Éden, o lugar de desfrutar da comunhão com Deus. Estava no paraíso, o lugar onde a presença de Deus era real. E ele tinha plenas condições para não pecar. Deus não dotou Adão, não colocou em Adão, não inseriu em Adão um antivírus, um chip contra o pecado. Porque Deus não queria uma subserviência. Deus não queria que Adão lhe adorasse, que Adão lhe servisse, se não fosse por vontade própria, se não fosse através do seu livre-arbítrio. Nós aprendemos com isso que o que Deus espera é que nós, de livre e espontânea vontade, o adoremos, estejamos diante dele. A salvação que nos alcançou através do sangue de Jesus, nos dá o poder para vencer o pecado. A graça especial de Deus nos dá o poder para vencer o pecado. Sem Jesus nós não conseguimos, não podemos vencer. Mas quando a salvação nos alcança, nós conseguimos dizer não ao pecado, porque o Espírito Santo nos fortalece para isso. Ele nos fortalece para isso. Adão estava num ambiente propício. Adão estava num ambiente favorável e voluntariamente ele preferiu pecar. Deus não obrigou Adão a adorá-lo. Deus não colocou um antivírus do pecado em Adão, porque Deus não queria manipular Adão como uma marionete. Deus não queria que Adão e Eva se prostrassem diante dele, porque não tinham opções. O que Deus queria
é que aquela comunhão, como nós já falamos aqui, aquela comunhão, tratamos desse assunto da comunhão numa outra lição. Deus criou o ser humano para a comunhão. Deus queria que aquela comunhão que eles compartilhavam, Deus queria que gerasse uma gratidão, gerasse uma adoração a Ele. Adão não entendeu isso. A culpa de Adão ter pecado não é de Deus. Deus o fez livre. E o livre-arbítrio é uma das características dos atributos comunicáveis de Deus na nossa vida. Nós já lhe falamos sobre isso ao fazermos dos nossos cursos teológicos aqui na Academia de Pregadores, estudar teontologia, você estudará sobre os atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis de Deus. O livre-arbítrio que Adão estava exercendo naquele momento é uma característica dos atributos comunicáveis de Deus, poder de decisão. Nós já falamos na lição de número 3 que Deus permitiu que Adão dominasse. Só Deus faz isso. Quando nós estudamos a mitologia grega, nós aprendemos que os deuses, que não são deuses verdadeiramente, os deuses do panteão grego, são deuses que obrigam os seres humanos a oferecerem sacrifício, são deuses irados, e o ser humano tem que oferecer sacrifício para aplacar a sua ira. O nosso Deus não. O nosso Deus é um Deus de liberdade. O nosso Deus é um Deus que compartilha o seu poder, o seu governo. Ele não dá o seu poder, a sua glória para ninguém, mas ele compartilha, ele dá autoridade. Ele fez isso com Adão. Então, a culpa de Adão ter pecado não é de Deus, mas é do próprio Adão. Deus sabia que ele ia pecar, mas a presciência de Deus, entenda isso é teológico. A presciência de Deus não é um ato da soberania de Deus, é um ato do seu atributo de conhecer todas as coisas antes que estas coisas aconteçam. Saber que vai acontecer não quer dizer que Deus está determinando. Permitir que aconteça não quer dizer que Deus está determinando o que aconteça. O Senhor disse ao homem e à mulher, olha, vocês poderão comer de todas as árvores do jardim. Só há uma que vocês não poderão comer, a árvore do conhecimento do bem e do mal. A ordem de Deus era uma ordem simples para uma punição muito severa. O Senhor não deixou dúvida. Ele disse a Adão e Eva, no dia que vocês comerem do fruto, vocês irão morrer. Se Deus tivesse dito a Adão, pense comigo, se Deus tivesse dito a Adão, olha Adão, você não pode comer de nenhuma árvore do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu diria a Deus, permita-me usar uma linguagem bem comum para você entender. Eu diria a Deus, não, Senhor, o Senhor está de brincadeira comigo. Com todas essas árvores frutíferas e eu só posso comer de uma. Mas a ordem de Deus era justamente ao contrário disso. Era uma ordem muito simples, para uma punição muito severa. Por que Adão não podia deixar de comer somente daquela árvore? Por que ele escolheu desobedecer a Deus, obstinou-se contra Deus, rebeliou-se contra Deus? E aí nos vem esses hereges da pós-modernidade dizer que a culpa é de Deus, porque Deus tinha poder para impedir Adão de pecar e não impediu? Não, senhores. O nosso Deus, ele tem o controle e o domínio de todas as coisas. Pela sua presciência, ele já sabia o que iria acontecer e já tinha providenciado um plano de salvação para o ser humano, mas ele deu o livre-arbítrio para o ser humano e ele não iria cercear. Aprendamos uma coisa sobre o livre-arbítrio. Eu me lembro de uma ocasião em que eu fui pregar em um congresso e tinha sido convidado para pregar. Quando estávamos no culto, no sábado, o pastor da igreja, o pastor local, sentou-se do meu lado e disse, olha pastor, o nosso pastor presidente está conosco hoje. E nem sempre ele pode estar com a gente, tem algum problema se ele pregar? Eu falei, meu irmão, de jeito nenhum, ele é o meu pastor presidente aqui hoje também. Eles então chegaram para o pastor presidente e disseram, pastor, o senhor nem sempre está conosco, hoje o pastor Anderson está aí para pregar, mas hoje nós queremos ouvi-lo. E então aquele pastor presidente, ele pediu que lhe trouxessem a programação da festa. Eu achei esse fato muito interessante, me lembrei agora, eu acho que vale a pena de forma pedagógica para o aprendizado.
Então eles trouxeram para o pastor uma folha com a programação da festa. E o pastor, sentado do meu lado, com aquela folha na mão, ele fez a seguinte pergunta: quem foi que assinou essa programação permitindo que ela acontecesse do jeito que está? E o pastor local, então, ele respondeu: foi o senhor, o nome do senhor está aqui embaixo, como pastor presidente, foi o senhor. E ele disse: e na programação que eu assinei, autorizando que ela acontecesse do jeito que ela está aqui, quem é o pregador de hoje? E aí, automaticamente, o pastor local respondeu: é o pastor Anderson. E aquele pastor, de forma sábia, isso me produziu um grande aprendizado, ele disse: se eu assinei essa programação dizendo que ela aconteceria como ela deve acontecer hoje, eu não vou pregar. E ele disse: sabe por que eu não vou pregar? Porque eu não posso ir contra mim mesmo. Eu já assinei a programação dizendo que o pastor Anderson vai pregar, então é ele que vai pregar, porque se eu revogar isso, eu estou indo contra mim mesmo. Que aprendizado glorioso. Pastor, mas o que isso tem a ver com a questão do livre-arbítrio? Tudo. Deus nos deu o livre-arbítrio. E mesmo pela sua presciência, repito, e a presciência não é um ato decretivo de Deus. A presciência é o seu atributo que o faz conhecer tudo antes que qualquer coisa aconteça. Se Deus, pela sua presciência e pela sua soberania, já nos forneceu o livre-arbítrio, mesmo sabendo pela sua presciência que nós usaremos o livre-arbítrio para o mal, Deus jamais irá cercear o nosso livre-arbítrio, porque desta forma ele estaria indo contra ele mesmo. A culpa de Adão ter pecado é dele e não de Deus. Deus é presciente, mas Deus não vai contra si mesmo. Pensemos então na consideração sobre a questão de Deus ter criado ou não Adão perfeito. Deus criou Adão perfeito? Se a resposta for sim, eu preciso então lhe fazer uma outra pergunta. Deus é perfeito? Com toda certeza, você vai responder que sim. Por que Deus não peca? Eu me lembro de um aluno que chegou numa sala uma vez e disse: professor, o que é impossível para Deus? E eu lhe disse: nada, porque a Bíblia diz que não há impossíveis para Deus. E ele disse: não, o senhor está enganado. É impossível Deus pecar. E quando nós afirmamos assim, fica parecendo que nós estamos querendo dizer que tem um belo dia que Deus acorda. Lógico que Deus não acorda porque Deus não dorme, não dormita. Mas usando aqui o princípio da acomodação divina que eu já ensinei na aula de número 3, Deus levanta assim durante um dia e diz: mas hoje eu queria pecar, mas eu não posso porque eu sou Deus. Por mais que Deus se esforce para pecar, Deus não consegue pecar porque Ele é Deus. Não, isso está errado. Eu disse ao aluno, brinquei com ele, permita-me também fazer essa brincadeira aqui, eu disse para ele: meu filho, não viaje na maionese. Não viaje na maionese. Porque Deus não peca, não é porque Ele pode ou não pecar. Não é porque Deus vai se esforçar e por ser Deus Ele não vai conseguir. Deus não peca é porque Ele é Deus. Deus não peca porque quando nós pensamos na divindade, nós já extinguimos qualquer ideia de pecado. Deus não peca porque Ele é perfeito. Então, Deus é perfeito? É. Por que Deus não peca? A resposta correta é: porque Deus é perfeito. Então eu lhe pergunto, se Deus não peca porque Ele é perfeito, eu repito a pergunta: Deus criou Adão perfeito? Deus criou Adão propenso ao pecado? Havia possibilidade em Adão de pecar? Havia. A prova de que havia é que Adão pecou. Ele era vulnerável ao pecado. Ele era vulnerável ao pecado. Algumas pessoas, então, heréticas, na verdade, vão nos ensinar que Deus estava só manipulando as coisas. Que Deus sabia que Adão ia pecar, que Deus criou Adão propenso, vulnerável ao pecado. E o que Deus queria era isso mesmo, que Adão pecasse. Porque Adão pecando, Deus poderia livrá-lo. Deus poderia salvá-lo. E Adão seria, então, eternamente grato a Deus. Dessa forma, nós estamos afirmando que Deus queria que o homem caísse a fim de salvá-lo,
de forma que o homem fosse obrigado a oferecer adoração contra ele. Isso vai de encontro ao caráter de Deus. A Bíblia nos diz que Deus a ninguém tenta. Deus a ninguém tenta. Alguns teólogos, então, dentro dessas linhas de pensamento que eu lhes disse, alguns teólogos afirmam que Deus não criou Adão perfeito, que Deus criou Adão neutro. Que Deus não criou Adão nem perfeito e nem imperfeito, que Deus criou Adão neutro. É muito fácil uma afirmação dessa, porque, na verdade, como diz um dito popular, através dessa afirmação nós ficamos em cima do muro. Não falamos que Deus criou Adão perfeito, porque ele pecou. Se Deus é perfeito e não pode pecar, quer dizer que Deus não criou Adão perfeito. Ok? Se Deus é perfeito, vou repetir. Se Deus é perfeito e não pode pecar porque ele é perfeito e Adão pecou, isso quer dizer que Deus não criou Adão perfeito. Se eu digo que Deus não criou Adão perfeito, mas também não criou Adão imperfeito, eu fico em cima do muro e digo então que Deus criou Adão neutro. Na verdade, essa afirmação está incorreta. Quando nós estudamos a matéria de antropologia, ou como preferem alguns, teantropologia, que é a antropologia à luz da Bíblia. O termo antropologia vem do grego anthropos, mas logia, anthropos é homem, então eu estudo ou tratado a respeito do homem. A teantropologia, eu estudo ou tratado a respeito do homem à luz da teologia. Você, nosso caro aluno da Academia de Pregadores, repito, em um dos cursos teológicos, você vai estudar até antropologia e, com toda certeza, vai se especializar em algumas dessas áreas. Nós aprendemos, então, ao estudar a teantropologia, que Deus criou Adão perfeito. Perfeito. Você, pastor, mas você acabou de afirmar que Deus é perfeito e não peca. E Adão pecou, então Adão não foi criado perfeito. Foi. Nós precisamos entender uma coisa, que tudo, guarde esta frase em seu coração. Tudo o que Deus faz é perfeito para aquilo que ele criou. Eu vou repetir. Tudo o que Deus faz é perfeito para aquilo que ele criou. Deus criou Adão perfeito. Porém, Deus criou Adão perfeito para ser homem e não para ser Deus. O problema de Adão foi que ele quis ser igual a Deus. Para que você compreenda, imagine que a gente chegue no templo da nossa igreja, onde a nossa igreja se reúne. A igreja é o corpo de Cristo e se reúne num templo, no lugar onde a nossa comunidade de fé se reúne. Imagine que lá naquele banco, naquela cadeira, quando você vai se assentar, você vê que tem um prego que está com a cabeça do prego para cima, que pode rasgar a roupa, desfiar a roupa. Então você quer bater aquele prego, para não machucar ninguém, nem estragar a roupa de ninguém. Eu posso pegar o meu celular, o aparelho celular, e bater aquele prego? Posso. Eu brinco e digo, posso, porque o celular é meu. Eu vou conseguir afundar aquele prego? Vou. Dependendo da madeira, se não for uma madeira muito dura, eu vou. Só que uma coisa vai acontecer. Eu vou estragar o celular. Por quê? Porque o celular não foi feito para isso. O aparelho celular não foi feito para isso. Para bater o prego, nós temos um martelo. Então, dentro dessa linha de raciocínio, nós diríamos o seguinte: o que é perfeito para bater o prego? O martelo ou o celular? Logicamente, o martelo. Mas se eu quiser fazer uma ligação telefônica para alguém, eu não conseguirei ligar de um martelo, porque o martelo não é perfeito para isso. Compreendeu o raciocínio? Então, o que é perfeito para bater o prego é o martelo. E o que é perfeito, desde que tenha condições adequadas para fazer uma ligação, é o aparelho celular, dentro dessa nossa linha de raciocínio. Eu quero que você entenda o seguinte: Deus criou Adão perfeito. Deus criou Adão perfeito para ser homem. O problema de Adão é que Adão quis ser Deus. Adão quis ir além daquilo que Deus o criou para ser. Todas as vezes que nós tentarmos ir além dos limites de Deus, nós pecaremos contra Deus.
O pecado de Adão foi justamente uma tentativa. Ele acreditou que poderia ir além dos limites estabelecidos por Deus. E ele quebrou esses limites, ultrapassou esses limites e não pôde subsistir. Porque nós só subsistiremos, nós só permaneceremos se respeitarmos os limites que o Senhor nos propôs. Que este seja um aprendizado, meu querido, para toda a nossa vida. Que este seja um aprendizado que discipline a nossa vida. Que nós desenvolvamos a nossa comunhão com Deus e respeitemos os limites de Deus para a nossa vida. Jamais, não se esqueça, jamais ultrapasse os limites de Deus. Outros homens, como Saul, ultrapassaram o limite de Deus. E toda vez que o ser humano ultrapassa o limite de Deus, ele está próximo da sua derrocada. Deus criou Adão perfeito para ser homem, para ser Deus. Deus é presciente, como nós já falamos. Deus vê o plano completo, o início e o fim de todas as coisas. Adão era perfeito para ser homem e não para ser Deus. Como Deus não é apanhado de surpresa, Deus então já tinha na eternidade um projeto reservado para resgatar o ser humano. Permita-me fazer ainda a quarta consideração importante dentro da nossa visão, antes mesmo de entrarmos no conteúdo propriamente dito da lição. Talvez você pode falar, mas pastor, você está fazendo muitas considerações antes do conteúdo propriamente dito. Este é o propósito da Academia de Pregadores, meu querido. Te subsidiar, te dar condições, te dar instrumentos pedagógicos e bíblico-teológicos, sobretudo, para preparar a sua aula, para ministrar a sua aula à frente da classe. Como já falamos, que bom que, com toda certeza, esse assunto ministrado pela Academia dos Pregadores, os cursos ministrados pela Academia dos Pregadores, vão transformar a sua vida, o seu conhecimento de Deus, vão te tornar um melhor adorador, como nós já abordamos aqui na lição de número 3. Que bênção que isso vai acontecer para a sua vida. Mas o nosso grande objetivo é subsidiar você, professor, você futuro professor da escola dominical, com equipamentos, com armas bíblico-teológicas que te fornecerão condições melhores, mais arrojadas, mais preparadas para ministrar a sua lição. Então, permita-me, a quarta consideração importante, permita-me fazer uma quarta consideração pertinente e após isso nós entramos diretamente no assunto da nossa lição. Como o pecado de Adão se perpetuou por toda a raça humana. O que eu e você temos a ver com o pecado de Adão? Eu me lembro que na minha adolescência eu comecei a me perguntar, se Adão pecou, qual é a minha culpa nisso? Por que o pecado de Adão, por que é o que nós chamamos de pecado, o original? E alguns estudiosos, e entre eles estou eu, que chamam de pecado das origens, vão tratar como pecado original, e na matéria de amartiologia, dos nossos cursos teológicos, você vai aprender sobre isso aqui na Academia dos Pregadores, você vai aprender sobre o pecado original, e alguns estudiosos vão tratar de pecado das origens. O que é, então, o pecado original e o pecado das origens? Só a título de conhecimento, de informação teológica, alguns teólogos tratam como o pecado original, o pecado de Lúcifer, que originou todo o pecado, originou a existência do mal, que nós trataremos disso também na nossa quinta lição. Nós trataremos sobre o surgimento do mal, a existência do mal. Não perca a nossa quinta aula na semana que vem. Nós trataremos sobre o surgimento do pecado, um dos grandes calcanhar de Aquiles para a teologia, o surgimento do mal. Deus criou o mal, quem criou o mal, como foi que o mal surgiu. Nós trataremos deste assunto. Entretanto, como íamos dizendo, o pecado original é tratado por alguns teólogos, e tenha isso somente como informação pedagógica, teológica. O pecado original é chamado por alguns teólogos
como o pecado de Lúcifer, que deu origem a todos os demais pecados. O pecado de Adão, que se perpetuou por toda a raça humana, é tratado por alguns teólogos de forma pedagógica como o pecado das origens. Então a minha pergunta é, como o pecado de Adão perpetuou-se por toda a raça humana, o pecado das origens, que nós chamamos. O que eu tenho a ver com o pecado de Adão? Na verdade, mais uma vez eu quero citar o livro Teologia do Antigo Testamento, do autor Ralph Smith, e ele vai nos ensinar, ele vai nos mostrar que não há uma explicação teológica, lógica, de como esse pecado foi perpetuando-se na vida da raça humana. O salmista Davi, no Salmo de número 51, ele chegou a afirmar: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Por favor, meu querido aluno, meu querido professor de escola dominical, não entre na onda de alguns pregadores que eu já vi dizer que Davi era filho bastardo, que Davi era filho de Jessé com outra esposa. Não, por favor, não cometa esse suicídio teológico, tá bom? Quando Davi diz que em iniquidade fui gerado e em pecado me concebeu a minha mãe, Davi está falando justamente deste pecado que se perpetuou pela vida da raça humana. O Ralph Smith, então, vai nos ensinar que não há uma explicação lógica e nem teológica ordenada para isso. O que ele vai nos dizer, e eu achei muito propício, e por isso eu aproveitei este momento da lição para lhe trazer essa informação teológica, eu achei muito próprio essa argumentação do Ralph Smith. Ele nos ensina o seguinte, que a partir do momento que Adão pecou, todos os seus atos passaram a ser atos permeados pelo pecado. Atos direcionados agora por essa natureza pecaminosa. A terra, nós sabemos lá em Gênesis que Deus puniu também a terra. Deus disse que a terra daria espinhos, cardos, abrolhos, por causa do pecado de Adão. A natureza, Paulo diz em Romanos, que toda a natureza geme como se estivesse com dores de parto, aguardando a redenção. Então, toda a natureza criada por Deus foi contaminada pelo pecado. Pastor, mas por que toda a natureza foi contaminada pelo pecado? Porque Deus criou a natureza para o homem. Nós falamos isso aqui na aula de número 2, que Deus criou todas as coisas pensando no ser humano. Se Deus criou a natureza para o homem, se o homem também foi criado do pó da terra, ao pecar, o pecado também foi transferido para toda essa natureza criada, e ela foi degradada, e Paulo diz que ela geme como se estivesse com dores de parto, aguardando a redenção, e ele diz, e nós também gememos. Então Deus vai redimir, escatologicamente falando, ele vai redimir plenamente, não só os nossos corpos, como nós já afirmamos aqui na aula de número 2, que Paulo nos diz em 1 Coríntios capítulo 15, que convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, os nossos corpos serão transformados, mas a natureza também será restaurada. O projeto salvífico de Deus é um projeto pleno, porque Deus tem plenitude para todos nós. Deus tem plenitude para a tua vida, Deus tem plenitude para a tua família, Deus tem plenitude para a tua casa, Deus tem plenitude para os teus projetos. O perdão de Deus envolve todas as áreas da nossa vida, o perdão de Deus é pleno, por isso o homem será plenamente restaurado, através da transformação dos corpos mortais em corpos incorruptíveis e espirituais, e a natureza será também plenamente restaurada, aleluia. Deus vai restaurar todas as coisas. Se o homem pecou, o seu pecado foi transferido para a natureza criada. E a partir desse momento, todos os atos deste homem são permeados, são direcionados por essa natureza pecaminosa. Desta forma, todas as pessoas que nasceram posteriores ao pecado de Adão e as pessoas que nasceram neste mundo em que iniciou-se o pecado através de Adão lá no Éden, são pessoas que nasceram
envoltas pelo pecado. E aí sim o salmista diz: em iniquidade fui gerado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Como então o pecado de Adão chegou a toda a geração da raça humana? Esse pecado que nós chamamos de pecado original, e como eu disse, alguns teólogos chamam de pecado das origens. O mundo passou a ser contaminado pelo pecado, porque a partir do momento que Adão pecou, todos os seus atos são direcionados pela natureza pecaminosa, e o pecado então chegou até nós. Lá em Gênesis, se não me falha a memória, capítulo 5, quando Deus estava prestes a destruir a terra com o dilúvio, o Senhor disse: não contenderei mais com o homem, porque o homem é mau desde a sua meninice. Mas glórias ao nome do Senhor Jesus, que Jesus Cristo veio para nos livrar do poder do pecado. Jesus Cristo veio para nos livrar do poder do pecado. Muito bem, meus queridos, feitas estas considerações preliminares, passemos então de forma rápida, porque essas considerações já serviram para te subsidiar ao ministrar a lição. Passemos, entretanto, aos assuntos tratados, abordados pelo nosso comentarista na nossa lição. No nosso primeiro ponto, o comentarista vai falar sobre o paraíso no Éden. O paraíso no Éden. O próprio Deus plantou um jardim no Éden. E na lição de número 4, nós falamos, na lição de número 3, aliás, perdão, na lição de número 3, nós falamos que o Éden era o lugar da convivência, era o lugar onde Adão e Eva absorveriam, aprenderiam, trariam princípios de Deus para a sua vida, para então povoar toda a terra. O propósito de Deus era que o ser humano povoasse essa terra e esse relacionamento dele com o homem no Éden daria esses princípios divinos para a sua vida. A localização do Éden estava num dos lugares, ou a provável localização do Éden, que seria hoje na região do Iraque, estava num dos lugares mais ricos da terra. Nós sabemos que a região do Iraque, a região do Irã, que é a antiga região da Mesopotâmia, Mesopotâmia quer dizer entre rios, entre o rio Tigres e o rio Eufrates, que são rios citados como rios que delimitavam o Éden, é uma região riquíssima em minerais, riquíssima em petróleo, e foi ali que Deus, então, plantou o jardim. O primeiro parágrafo do primeiro ponto vai falar sobre cultivar a terra. Cultivar a terra. Ao ordenar o homem que cultivasse a terra, Deus estava lhe dando oportunidades para trabalhar as riquezas minerais da terra e também trabalhar as riquezas naturais da terra, os vegetais, as plantas que ali estavam. O segundo parágrafo deste primeiro ponto nos fala sobre guardar o Éden. Guardar o Éden. Deus deu a Adão a ordem para guardar o Éden. E uma das coisas que nós entendemos é que quem era Adão para guardar o Éden? Seria possível para o ser humano proteger aquele lugar? E nós afirmamos que sim, porque a fidelidade dele com Deus o capacitaria para guardar o jardim. Nós aprendemos, meus queridos, que a fidelidade a Deus nos torna capazes de guardar o seu jardim. Permita-me lhe dizer que, se nós formos fiéis a Deus, nós teremos condição de guardar o lugar do segredo, o lugar da convivência, o lugar da adoração a Deus, somente sendo fiéis a Ele. Sabe por que muitas pessoas experimentam de grande comunhão com Deus, de grandes momentos na vida espiritual, e depois não conseguem mais experimentar esses momentos? Porque perdem a comunhão. E a comunhão com Deus é que nos capacita a guardar o jardim. A comunhão com Deus nos capacita a guardar o lugar da adoração, o lugar do encontro com Deus. Preze pela sua comunhão, desenvolva a sua comunhão, lute por ela, para que o Espírito Santo possa estar na sua vida e a cada dia você possa desfrutar mais e mais do lugar do encontro com Deus.
Muito bem, meus queridos. Deus, ao dizer para Adão que cuidasse do jardim, estava compartilhando responsabilidades com ele. Compartilhando responsabilidades. Eu creio que você já notou que Deus tem prazer em compartilhar coisas com o ser humano. Lá em Mateus, no capítulo 16, o versículo 19, quando Jesus Cristo estava conversando com os seus discípulos, e ele pergunta para os discípulos, o que dizem os homens a respeito do Filho do Homem? E os discípulos respondem ao Senhor Jesus, dizendo, uns dizem que Elias, que é Jeremias, João Batista ou alguns dos profetas. E Jesus faz a pergunta. A primeira pergunta era só uma pergunta introdutória, mas Jesus faz a pergunta que importava. E vós, quem dizeis que eu sou? A Bíblia diz que Pedro, tomado por uma revelação direta de Deus, diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus então lhe assevera, afirmando, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas o meu Pai que está no céu. Pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E o Senhor vai, naquele diálogo com Pedro, no versículo 19, lhe dizer o seguinte, nas tuas mãos eu ponho a chave do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Deus está colocando nas mãos de Pedro a responsabilidade por gerenciar o reino dos céus na terra. Que coisa linda Deus está fazendo. Que coisa linda Jesus está fazendo. Jesus está compartilhando com Pedro a gerência do reino dos céus na terra. Ele, como o próprio Deus encarnado, está dizendo, nas tuas mãos eu ponho as chaves. E lá no Éden, Deus já estava fazendo um prenúncio disto, ao dizer a Adão, cuide do jardim, cuide do jardim. Como é bom quando nós compartilhamos as coisas de Deus e somos fiéis aos seus propósitos. Como é bom quando, como Pedro, nós recebemos a revelação do Cristo, Filho do Deus vivo, e após receber essa revelação, nós podemos ouvir o Senhor dizendo, então eu vou compartilhar coisas espirituais com você, eu vou compartilhar com você coisas do reino de Deus, do reino dos céus na terra. Que o Espírito Santo nos ajude a ser responsáveis, que o Espírito Santo possa mover na sua alma, no seu coração, a responsabilidade pelo seu ministério, a responsabilidade pela sua família, a responsabilidade pela tua própria vida, a responsabilidade com o teu testemunho, porque Deus está compartilhando isso com você e Ele confia e acredita que você será fiel a Ele e glorificará o seu nome nesta terra. Deus então compartilhou com Adão o guardar o Éden. O segundo parágrafo, ou o segundo ponto da nossa lição, o nosso comentarista vai falar sobre a tentação no paraíso. Me chama a atenção que mesmo sendo o Éden um lugar perfeito, um lugar de encontro de Deus com o homem, de comunhão, o tentador estava ali. O tentador estava ali. Deus permitiu que ele estivesse ali. E nós podemos de repente perguntar, mas Deus não sabia que o tentador iria quebrar a sua comunhão com o homem? Lembra da metáfora que eu te contei na lição de número 3, falando sobre o relacionamento com a esposa, ou prender em prisão domiciliar? Pois é, Deus não tem medo. Deus não tem medo. Deus não precisa prender ninguém para garantir que essa pessoa o ame. Porque Deus tem convicção do que Ele é. Eu afirmo que Deus não tem medo de ser traído. Deus tem plena certeza de que Ele é e que ninguém poderá sobrepujá-lo. O livro do profeta Oséias vai nos ensinar sobre isso. Quando nós estudamos a matéria de panorama do Antigo Testamento, que você, nosso aluno aqui da Academia de Pregadores, vai estudar nos nossos cursos teológicos, nós aprendemos sobre o livro do profeta Oséias, quando Deus o manda casar com uma mulher de prostituições, e depois a mulher o trai, e Deus o manda buscar de novo, e ele busca a mulher, e a mulher o trai de novo, e Deus o manda buscar, e a mulher o trai de novo, e pela terceira vez Deus manda Oséias buscar a sua esposa. Deus está dizendo para Israel, eu não tenho medo de ser traído, porque vocês não encontrarão ninguém melhor do que eu. Não há ninguém melhor do que Deus. Vale a pena ser fiel a Ele. Eu e você podemos ir para o mundo
e até desfrutar de alguns prazeres carnais. Mas nós vamos perceber ao final de todas as coisas que os prazeres que Deus tem para nós são maiores e melhores do que os prazeres que o mundo dá. O tentador estava ali no Éden, mas Adão precisava tão somente ser fiel a Deus. Adão precisava entender que o que Deus tinha para lhe oferecer e o que Deus estava lhe oferecendo era melhor do que aquilo que o tentador estava lhe propondo. Sejamos fiéis a Deus em todos os momentos da nossa vida e Ele permanecerá fiel conosco em todas as situações. Meu querido, qual foi então o cerne da tentação, o centro da tentação? O que fez, na verdade, foi simplesmente um fruto. O que fez, na verdade, Adão e Eva pecarem. Vejamos o que diz Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5. O texto bíblico nos afirma o seguinte: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis. Olha, a ordem era expressa e severa, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Meus queridos, eu acredito que quando essas palavras chegaram aos ouvidos de Eva, vocês serão como Deus. Aquilo a animou sobremaneira. Eu imagino, humanamente falando, eu imagino que Eva contemplava a grandeza de Deus, a beleza de Deus, contemplava o poderio de Deus, ao descer no jardim todos os dias, a viração, à tarde, Deus estava ali. E quando a serpente disse, vocês têm a possibilidade de ser como Deus, isto aguçou a curiosidade de Eva. Qual foi então o cerne da tentação? Satanás pecou contra Deus, Lúcifer pecou contra Deus e Deus o expulsou porque ele quis colocar sua morada junto ao trono do Altíssimo. E Deus o expulsou da sua glória, o expulsou dos céus. E ele agora vem tentar o homem com o mesmo sentimento que ele gerou no seu coração, com o mesmo sentimento gerado por ele. Ele diz, é possível ser igual a Deus. E este é o cerne, é o centro da tentação. Isto fez com que Adão e Eva pecassem contra Deus. E a minha pergunta, meus queridos, é a seguinte: algum dia seremos iguais a Deus? Algum dia seremos como Deus? Jamais seremos como Deus. Porque a ideia de Deus é que Deus é um ser superior a nós e digno da nossa adoração. Em momento algum, nós seremos como Deus. O dia que nós fosse, se por acaso nós algum dia fôssemos como Deus, Deus deixaria de ser Deus. A grande beleza de Deus é que Ele é infinito. E quando estivermos com Ele na sua glória, nós o conheceremos. Ele se revelará a nós por toda a eternidade. E nós ainda assim não o conheceremos plenamente. A Bíblia nos afirma, não que nós seremos como Deus, mas que nós seremos semelhantes a Ele. Vejamos o que nos diz o apóstolo João na sua primeira epístola, no capítulo 3 e o versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes, seremos, eu vou repetir, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Não se entristeça, porque jamais seremos iguais a Deus, porque nós não fomos criados para ser Deus, nós não temos essência divina em nós, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus.
E o que João está nos afirmando é que nós não temos hoje essa imagem e semelhança plena. O pecado deturpou a imagem e semelhança de Deus no ser humano. O pecado não tirou, não extinguiu, não solapou a imagem e semelhança de Deus no homem. O ser humano ainda tem a imagem e semelhança de Deus, mas ela está corrompida, ela está deturpada pelo pecado. Na verdade, a ação do Espírito Santo hoje na nossa vida é uma ação que visa restaurar a imagem e semelhança de Deus em nós. A Bíblia nos afirma que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Que o Espírito Santo hoje atue na tua vida a fim de restaurar a imagem e semelhança de Deus. Que hoje seja mais um dia onde a imagem e semelhança de Deus seja restaurada na sua vida pelo poder da ação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo está restaurando, ele está restaurando, bendito seja o nome maravilhoso do Senhor. Como é bom saber que estamos sendo restaurados, como é bom saber que o Espírito Santo está reorganizando a imagem e semelhança de Deus em nós. Como é bom saber que o Espírito Santo está reorganizando a nossa humanidade. Nós trataremos disso, meus queridos. Nós já temos um projeto de um curso teológico aqui na Academia de Pregadores, onde nós trataremos sobre a espiritualidade cristã. O que é ser espiritual? É ser cada vez mais humano. Que o Espírito Santo hoje te humanize, amanhã que ele continue te humanizando, que depois de amanhã essa humanização se perpetue durante toda a nossa vida aqui nesta terra, porque ele está restaurando a imagem e semelhança de Deus em nós, até o dia que formos plenamente transformados, e assim como ele é, o veremos. Glória seja dada ao nome maravilhoso do Senhor Jesus. Através de Adão, a imagem e semelhança de Deus foi deturpada em toda a humanidade, mas através de Cristo, o Espírito Santo está agindo na nossa vida para transformar a imagem, para restaurar a imagem e semelhança de Deus em nós. O que Satanás fez no Éden, o que gerou o pecado, a tentação, o mecanismo, o meio, a maneira, o modus operandi de Satanás é o mesmo. O que ele fez no Éden foi colocar em dúvida a palavra de Deus. Ele disse a Eva: Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês não morrerão. Deus está tentando enganar vocês. Deus sabe que vocês serão iguais a ele. E por isso ele proibiu vocês de comer. O primeiro Adão, lá no Éden, foi enganado e pecou. Mas a Bíblia nos diz, Paulo chama Jesus de segundo Adão. E a tentação de Jesus no deserto foi por esses mesmos parâmetros. A Bíblia diz que Jesus passara pelo batismo, o Espírito Santo veio sobre ele na forma corpórea de uma pomba, e ouve-se a voz de Deus dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo a ele ouvir. Jesus saiu ali do batismo e foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. E quando chega no deserto, da mesma forma que Satanás tentou Adão lá no Éden, ele vai tentar Jesus no deserto dizendo: se tu és o Filho de Deus, faça isto, faça aquilo. Se Jesus atende à voz de Satanás, Jesus estava, assim como Adão, duvidando daquilo que Deus tinha dito como certo. Deus tinha dito: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho deposito todo o meu prazer. Quando Satanás chega no deserto e diz a Jesus: se tu és o Filho de Deus, Jesus não precisava fazer nada, porque ele tinha a convicção daquilo que o próprio Pai tinha dito. E Jesus então venceu o pecado. O segundo Adão venceu. Se por um homem entrou o pecado no mundo, por um homem entrou a salvação. Se o primeiro Adão pecou e através dele veio a morte, o segundo Adão foi fiel e através dele todos nós alcançamos a salvação. O agente ativo na tentação. O nosso comentarista vai falar sobre Satanás, a serpente, o agente ativo na tentação. E me chamou a atenção
aqui o nosso comentarista deixou muito claro que Eva estava dialogando, havia um diálogo, não me pergunte como era esse diálogo, mas havia uma comunicação entre Eva e a serpente. E me chama a atenção que Eva estava conversando com o inimigo de Deus. Com o inimigo de Deus. Eva estava dando oportunidades ao inimigo de Deus. O pecado cometido por Adão e Eva não foi apostasia. A apostasia está descrita em Hebreus capítulo 6, do versículo 4 ao 6, quando o escritor aos Hebreus diz o seguinte: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo, crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. O pecado de Adão e Eva não foi a apostasia, mas o pecado de Adão e Eva foi a rebelião. Eles se rebelaram. Uma tentativa frustrada. Eles tentaram tomar as rédeas da sua vida das mãos de Deus e ficaram inteiramente frustrados. No segundo parágrafo, o nosso comentarista vai falar sobre o agente passivo na tentação. Adão e Eva foram tentados. Como nós já falamos, Gênesis capítulo 3, versículos 6 e 7, o texto bíblico nos diz o seguinte: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueiras, e fizeram para si aventais. Preste atenção que o texto nos diz que os olhos de ambos foram abertos. Ambos comeram, e os olhos de ambos foram abertos. A consumação do pecado não se deu tão somente quando Eva comeu do fruto, mas quando Eva também dado o fruto para o seu marido, e ambos, juntos, eles comeram, e os olhos de ambos se abriram. Ali estava consumado o pecado. Eles foram tentados, sofreram uma tentação externa. Por isso, foram agentes passivos na tentação, mas têm responsabilidades por isso, porque eles conheciam a Deus, estavam com Deus e tinham toda a condição para não pecar. Passemos ao terceiro e último ponto da nossa lição. Eu sei que esta nossa quarta aula é uma aula, já está sendo uma aula mais extensa, mas isso é devido às considerações que nós precisamos realmente fazer para subsidiar vocês. Passemos ao terceiro e último ponto da nossa lição. O juízo de Deus. O juízo de Deus vindica a sua justiça. Deus é justo e, por ser justo, ele não deixará de exercer o seu juízo. Tem muitas pessoas que dizem: ah, mas Deus é tão misericordioso, Deus é tão bondoso, ele não vai exercer a sua justiça. Quando nós estudamos teontologia, a doutrina do ser de Deus, eu sempre ensino que Deus é equilibrado em todos os seus atributos. Nós, os seres humanos, que perdemos o equilíbrio, que temos algumas qualidades que são mais incisivas na nossa vida, e temos ascendência em algumas coisas e outras não, mas Deus não. Deus é equilibrado em seus atributos. Eu costumo dizer que Deus é tão bom quanto severo. Deus é tão misericordioso quanto justo. O pecado surgiu e ele precisava executar a sua justiça. Ele precisava vindicar a sua justiça. Assim como nós já falamos que Deus não pode negar a si mesmo, ele não pode ir contra ele mesmo. Ele disse ao homem e à mulher que se eles comessem do fruto, eles morreriam, então agora eles sofreriam a justiça de Deus, porque Deus não ia voltar atrás. Deus não ia contra aquilo que ele mesmo tinha dito como certo. Então Deus derrama a sua justiça, primeiro sobre a serpente, que vai rastejar e comer o pó da terra, ou seja, será eternamente humilhada. A serpente poderia até ferir o calcanhar da semente da mulher, mas ela teria sua cabeça esmagada pela semente da mulher.
O que Deus está dizendo para a serpente é: olha, você até pode ferir o calcanhar da semente da mulher, mas a sua cabeça será esmagada. A justiça de Deus estava vindicada, decretada sobre a serpente. A justiça de Deus veio também sobre a mulher. Com dor terás filhos, multiplicarei grandemente a tua dor ao teres filho, o teu desejo será para o teu marido. Mas nós entendemos, meus queridos e amados, que até os atos de justiça de Deus são permeados pelo seu amor e pela sua misericórdia. Glória seja dada ao nome do Senhor por isso. Ainda bem que o Senhor não nos trata segundo o que nós merecemos. Ainda bem que o Senhor nos trata através da sua justiça, através da sua misericórdia, até os seus atos de justiça são permeados pela sua misericórdia e pelo seu amor. Deus te ama e todos os atos de Deus para a sua vida estão permeados pela sua misericórdia e pelo seu amor. Mesmo vindicando a sua justiça sobre Eva, o Senhor está colocando Eva como sua auxiliar na redenção de todos os pecadores. Porque ele diz: olha, Eva, você pecou e a justiça cairá sobre você, mas a mulher vai gerar uma semente que vai pisar a cabeça da serpente. Aleluia! A mulher vai gerar uma semente que vai remir a humanidade do pecado. A mulher vai gerar uma semente que vai fazer com que a humanidade seja restaurada, seja religada, seja direcionada, levada novamente para a comunhão com o seu Deus, a comunhão do Éden. Estamos de volta ao Éden. Estamos de volta ao lugar da comunhão. Bendito seja o nome de Jesus. Um dia estaremos de novo com o Senhor, face a face, assim como Adão e Eva estavam no Éden. Um dia nós estaremos de volta, porque o Senhor prometeu, a semente da mulher já nasceu, Jesus já nasceu, e em breve Ele esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Em breve Ele vai remir plenamente a humanidade, e nós estaremos de volta ao jardim secreto de Deus. A justiça de Deus também foi vindicada sobre o homem. Adão iria agora não somente cuidar da terra, mas a terra ia produzir espinhos, cardos, abrolhos, e ele precisaria arar a terra. O Senhor disse: do suor do teu rosto você vai comer, este será o teu castigo. Mas glórias a Jesus, porque o Senhor nos remiu. Bendito seja o seu nome, porque ele nos remiu. O que nós precisamos entender, meus queridos, é que, como disse Jó, os planos do Senhor não podem ser frustrados. Os planos de Deus a tudo sobrepuja. Ele não pode ser surpreendido. O cordeiro que foi morto antes ou desde a fundação do mundo está pronto para remir os nossos pecados. Já estava ali no Éden, pronto para remir os nossos pecados. O primeiro Adão pecou e degradou toda a raça humana, mas o segundo Adão era agora vitorioso. É agora vitorioso e capaz de redimir toda a humanidade. Na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, o versículo 45 e 47, Paulo nos escreve dizendo: assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, que é Cristo Jesus, em espírito vivificante. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem do céu. E Ele é Senhor. Que o Espírito Santo, meu querido, possa fortalecer o teu coração. Que esta palavra ache guarida em teu coração e na tua alma. E que neste final da nossa quarta lição, da nossa quarta aula, você possa entender que o Senhor te resgatou, o Senhor nos remiu. E Ele nos deu o poder que vence o pecado. A lição de número 4, nós tratamos sobre a queda da raça humana. Tratamos sobre o paraíso no Éden, a tentação no paraíso e o juízo de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que essa seja a nossa grande esperança e a nossa expectativa, que o sangue de Jesus está sobre a nossa vida. Muito obrigado pela tua fidelidade, obrigado pela tua presença, meu querido aluno, meu querido professor de escola dominical. Na semana que vem, nós estaremos juntos novamente na lição de número 5. Traga mais pessoas.
Nós contamos com você. Chame outros amigos para que possam também fazer parte desta tão grande e linda parceria que o Senhor tem nos dado através da Academia de Pregadores. Pois o objetivo da Academia de Pregadores é te fortalecer, é te munir com armas, com equipamentos, com subsídios, para que o nome de Jesus seja glorificado através da sua vida. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo esteja sobre a sua vida e que o Senhor te use muito mais para a glória do seu nome e crescimento do seu reino na terra. A paz do Senhor e até a nossa próxima aula. Deus te abençoe.